Olá, queridos! Graça e paz! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu apresentarei aqui algumas das heresias que surgiram no primeiro século a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E quando se fala em heresia, é muito importante que nós prestamos bem atenção em cada doutrina que foram criadas através de interpretações bíblicas. Ainda mais quando se trata da pessoa de Jesus Cristo. E nesse vídeo de hoje eu apresentarei algumas dessas heresias. Então eu peço que você preste bem atenção e não se disperse por nada, para que você não caia em nenhum desses enganos. Amém? Então, para iniciar aqui, eu já gostaria de apresentar a primeira heresia, que tinha como base a negação na humanidade de Jesus Cristo. E essa heresia ela era apoiada por alguns grupos, e esses grupos são o docetismo, apolinarismo e o eutiquianismo. E o que é que essas visões falavam a respeito da negação da humanidade de Jesus Cristo? O docetismo tinha a seguinte visão: o docetismo era uma doutrina herética que afirmava que Jesus Cristo era Deus, mas apenas parecia humano. Ou seja, essa heresia, eles apenas negava a humanidade, a pessoa humana de Jesus Cristo, mas eles acreditavam que Jesus Cristo era Deus. Sua humanidade era apenas aparente. Para os docetistas, o sofrimento e morte de Jesus Cristo foram apenas simulacros. Isto é, Jesus só parecia ser homem, já que Deus não podia se tornar realmente material, já que toda matéria é má, enquanto ele é puro e santo. Essa heresia desafia não somente a realidade da encarnação, mas também a validade do sacrifício e da ressurreição corpórea de Jesus Cristo. Então essa era a visão do docetismo, que nega a humanidade de Jesus Cristo. E o que diz apolinarismo? O apolinarismo era o ensino herético de Apolinário, que era um bispo de Laodiceia, que ele viveu entre 310 a 391 depois de Cristo. Ele afirmava que Jesus Cristo, em sua encarnação, assumiu corpo e alma humanos, mas não mente ou espírito humano, partindo da tese que se ter espírito humano significava ter livre-arbítrio, e quando há liberdade de escolha, há também pecado. Apolinário deduziu que Cristo operava exclusivamente com base na mente, ou nous, que significa divino. O ensino de Apolinário, claro, foi repudiado. E agora nós veremos aqui a visão de eutiquianismo. Eutiques, influente monge em Constantinopla, era protegido de Dióscoro, sucessor de Cirilo no bispado de Alexandria. Ele afirmava que a natureza divina absorveu a natureza humana. Em síntese, o eutiquianismo era o ensinamento que Jesus Cristo tinha somente uma natureza. Após a união, a divina era revestida de carne humana. Amém? Então o eutiquianismo defendia que Jesus Cristo ele possuía apenas uma natureza, que era a natureza divina. E agora nós veremos a heresia, que tinha como base a negação na divindade de Jesus Cristo. Nós vemos aqui a primeira, que negava a pessoa humana de Jesus Cristo. Agora nós veremos aqui a heresia que negava a divindade de Jesus Cristo. E os grupos que apoiavam essa heresia eram o ebionismo e o arianismo. E agora nós veremos aqui a visão de cada um desses. O ebionismo, ou ebionitas, foi um ensino primitivo de seitas provenientes do cristianismo judaico. Preconizava que Jesus Cristo possuía apenas a natureza humana, e também que Deus o ungiu no batismo devido à sua obediência plena à lei mosaica. Em suma, o ebionismo era a doutrina dos primeiros séculos da nossa era, segundo a qual Jesus possuía apenas uma natureza, a humana. Então a base do ebionismo era a negação da divindade de Jesus Cristo. E o que o arianismo falava na sua visão? A doutrina herética do arianismo era uma doutrina primitiva a respeito da identidade de Jesus Cristo. Era ele o mais elevado dos seres criados, mas não era Deus. O arianismo acreditava que Jesus Cristo era um dos seres mais elevados a ser criado, mas não era Deus. Seu principal expoente foi Ário. Para ele, o Pai criou uma substância independente acima de todas as outras coisas, o Filho. Na heresia ariana, Cristo foi reduzido a uma criatura desprovida de plena essência divina, longe de ter igualdade do Pai. As 8 declarações dos seus ensinos são. Agora eu vou ler aqui as 8 declarações dos ensinos do arianismo. E a primeira dela é que a característica fundamental de Deus é a solidão. Ele existe sozinho. A segunda é: 2 poderes habitam em Deus, o verbo e a sabedoria. A terceira declaração é que a criação foi levada a efeito por uma substância independente que Deus criou. E a quarta: a existência do Filho é diferente da existência do Pai. Quinta: o Filho não é verdadeiramente Deus. A sexta: o Filho é uma criação perfeita do Pai.
Sétima, a alma humana de Cristo foi substituída pelo Logos. Oitava e última declaração do arianismo. O Espírito Santo é uma terceira substância criada. E claro, no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., o arianismo foi condenado, ou mais especificamente no credo trinitário. O arismo, porém, ainda estende-se de várias formas até nos dias atuais, sob a guarda-chuva de doutrinas de seitas. Amém? Então essa era a heresia que negava a divindade de Cristo. Nós veremos aqui a última heresia que eu citarei no vídeo de hoje, que tinha como base a negação da distinção entre o Pai e o Filho. E tinha como base os seguintes grupos: o sebalianismo e o modalismo. Mas como nós já sabemos que essa heresia tinha como base a negação da distinção entre o Pai e o Filho, nós veremos um pouco apenas do grupo do sebelianismo. O que ele tem como visão? O sebalianismo era a heresia trinitária do século III, que negava a trindade. Ou seja, essa heresia ela negava a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sabélio, seu maior defensor, afirmou que Deus se revelou na história da salvação em 3 formas sucessivas. Ou seja, Sabélio, que era o mais protetor, o defensor dessa heresia, ele afirma que Deus sozinho ele se revelou em 3 formas sucessivas. Como Pai, Criador e Legislador, como Filho, Redentor e como Espírito Santo, doador da graça. Então, essa heresia tinha como base a negação da Trindade Santa. E nessa base herética, como Sabélio foi o seu maior defensor, ele defendia que Deus ele agiu sozinho em todas essas dispensações. Amém? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com mais amigos, para que eles também não caiam nesses enganos. Amém? Então fique na paz. Tchau, tchau.